Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Random Walk Podcast aqui. Thiago Calestini, sócio economista da Dom Investimentos, para mais um episódio com um convidado super especial. Mas antes disso, alguns recadinhos à paróquia. Primeiro recado, pessoal, por favor, sentem o dedo no like, tá? Lá no YouTube. Agora a gente também tá no Spotify, então estamos online no YouTube, estamos online no Spotify. Comentem lá também. Façam perguntas, interajam com a gente e vamos dar uma força aí pro canal, porque a gente tá com uma agenda super interessante de convidados. Eu pretendo manter o nível super alto e trazer sempre o melhor conteúdo da maneira mais despojada, inteligente, engraçada para vocês que eu conseguir, tá bom? E hoje não vai ser muito diferente disso. Eu tô aqui com um convidado super especial, tenho a honra e o prazer de falar que ele também é super amigo meu na física. É um mega gestor, já trabalhou em tesourarias em São Paulo, Nova York e Londres, passou pelo Unibanco, Citi, BR Partners, hoje está atuando numa gestora independente que ele criou com o sócio dele. Queria mandar um abraço também pro Torrada. Então, pessoal, hoje a gente está aqui com ele, Domício Life aqui com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, gosto muito de você, Thiago. E vamos lá, vamos ver se a gente conta umas histórias aí e passa um pouco de conhecimento para a turma, que é uma coisa bem legal de fazer. Então eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Lógico, sempre. A casa tá sempre aberta. E vamos lá. Como de praxe, a gente começa... eu te conheço, mas o pessoal não sabe quem você é. Então, quem é o Domício? Por que o Domício foi pro mercado? Como é que foi o começo da trajetória profissional? Vamos lá. Eu sempre fui um aluno muito bom de matemática, física, ciências exatas, né? Apesar de ter uma cultura geral boa, eu gostava bastante dessa parte de exatas, quando eu estudava no colégio. E na hora de prestar o vestibular, eu falei, prestei lá para engenharia, administração, economia. Acabei passando a administração na FEA e na GV. E fiquei na FEA, porque na época eu não queria dar despesa pro meu pai, a USP você não pagava e tal. Entrei na FEA. Quando eu cheguei lá na FEA, eu cheguei a trabalhar um pouco rapidinho na consultoria junto com os professores lá na FIA. Mas eu falei, mercado financeiro é legal, porque além de ter toda aquela parte de tecnologia, as telas, coisas que eu gostava já, tinha a parte de matemática. Você tinha que ler muito, estudar muito. Eu sempre fui meio assim, CDF. Eu sempre gostei de ler, né? E aí acabei indo para isso. Nem foi tanto por causa dessa coisa do dinheiro e tal, não. É porque eu achava um negócio legal, dinâmico. O mercado é muito desafiador, né? Bastante. Então um dia tá tudo bem, tudo maravilhoso, de repente é uma catástrofe, acabou tudo. Eu achava isso, vamos lá, vamos tentar aprender, vamos ver como é que funciona. E aí já logo no primeiro ano eu fui estudar à noite porque eu já queria trabalhar, né? Eu queria ter minha própria grana e tal. E consegui um estágio. Depois desse estágio que eu tive na FIA, eu fui pro Asset Management do Unibanco, foi o primeiro. Foi logo no começo da faculdade ali, nos idos de 98, 99. Tinha tido a crise da Rússia. Isso que eu ia falar, o mercado tava meio estressado já. Meio. Já tinha o efeito bar. Teve um monte de gente aí que quase empacotou, gente que teve piripaque pra valer mesmo, assim, os bancos chacoalharam pra valer. Já tinha tido a crise da Ásia em 97, que foi muito feia, né? Assim, aquela coisa dos investidores Estados Unidos, Europa, que tinham dinheiro na Ásia, bancos na Ásia. Eu lembro da história lá do Victor Niederhofer, que era trader do George Soros. Adoro ler as coisas dele e os livros dele, é muito, muito legal. E ele conta, ele tinha lá um banco na Tailândia que a ação valia $120, vai abaixo de 1. Ele tinha $200 milhões, ele não conseguia dormir, ele ficou no nível 10 na escala de depressão. Tudo na crise a crise da Ásia já machucou muito. Depois veio a crise da Rússia e em 99 depois ia ter o do Brasil. Aí meio que o FMI foi lá e falou, aqui os dominós vinham caindo. Aqui eu paro. Aqui eu vou parar. E a desvalorização do Brasil veio, né, em janeiro de 99. 15 de janeiro de 99, esse é um pregão marcante, que você gosta de falar dos pregões marcantes, né? O mercado começou a operar acima da banda, o Banco Central não entrou. Aí, nossa,
não vão defender a banda e tal, que ia ter depois que o Gustavo Franco saiu, ia ter a banda Diagonal Exógena, do Chico Lopes e tal, e realmente não aguentou, a gente já estava sangrando, perdendo reserva, né? E quando o mercado tradou acima, eles não intervieram. Nossa, então agora vai, a bolsa começou a desabar, nossa, o dólar vai estourar. Aí o dólar realmente foi embora, começou a subir, foi lá os seus 1,60, 1,70. Só que aí começou, poxa, a bolsa em reais estava caindo 15. Nossa, mas os ADRs são em dólar, você tem uma arbitragem, a moeda desvalorizou. Aí você pode justificar de várias maneiras, pela arbitragem ou pelo fato de a moeda desvalorizar e os ativos reais deveriam, que nem o ouro, bolsa, imóveis, deveriam ganhar um valor, né? O fato é que o pregão de menos 15 foi para mais 20 no dia. Bizarro. É bizarro. Deve ter sido a maior... Esse foi um dos top bizarros. Acho que de amplitude foi o top bizarro. Onde você tava nesse dia? Esse dia, acho que eu já tava sentado na mesa. Não, eu acompanhava o pregão. Eu já operava a minha grana. Eu tava acompanhando o pregão. Eu acho que eu não tinha entrado no Unibanco ainda. Eu tava operando minha grana e até fiz uma operação. Tinha alguns fundos que eles eram cota D0 pelo médio. Tinha uma distorção, que é o seguinte: você conseguia aplicar no fundo cota ações D0. Só que a cota era pelo preço médio. Quando eu vi que a bolsa fez assim, depois fez assim, falei, nossa, eu vou aplicar dinheiro que eu vou pegar o médio que era bom. zerado, já saio com um gap de 20% de lucro. Foi isso. Eu tava em casa, eu fazia umas aplicações para mim, para minha família. Já estava começando a olhar mercado de opções junto com o Sul na época, que eu fazia umas aulas particulares de matemática com ele olhava lá e tal. Já estava começando a acompanhar e estava começando a procurar estágio. Eu acho que eu entrei no Unibanco foi depois disso. E aí eu consegui fazer essa aplicação em D0. Eu lembro que assim, eu coloquei 100 mil reais no dia seguinte, foi até para meu avô que fez isso. Coloquei 100 mil reais no dia seguinte, já abriu com 120. Aí já pedi resgate. Mas o senhor já vai resgatar? Falei, já. Fiz 20% em um dia. Ganhei. Mas aí, para resgatar, tinha um delay e você corria o risco. Mas... tinha a cotização e podia devolver. Só que assim, você já largava com um gap de 20%, né? Foi isso. Esse daí foi um pregão marcante. Agora, teve muitos, né? Nossa, eu lembro de 2002, quando começou... Em julho de 2002, estava tendo a Copa do Mundo, tá? O mercado ainda estava com uma certa normalidade no Brasil. Aí começou aquela coisa, o candidato do governo do PSDB provavelmente não vai ganhar o Lula, a esquerda. O mercado começou a entrar numa deterioração. Uma noia. Eu era market maker de opção de câmbio, nessa época era no BOFA, e... dei preço para fundos gigantes, né? Aqui vendia, você dava preço, o fundo fechava, depois você se virava com a posição. Só que eu tinha a ponta lá fora dos market makers, lá e cá. Então você meio que fazia uma operação aqui, já sabendo onde você ia tentar zerar lá, ganhava um spread, né? E aí você, às vezes, por ver aquele fluxo, aquela avalanche de compra vindo, na hora de que você ia zerar, você comprava um pouco a mais, porque você sabia que aquilo ia dar um embalo. Bom, o fato é, o mercado começou a deteriorar demais, sim, mas demais. Cupom cambial, nunca me esqueço, tava, sei lá, o Fed Funds na época devia ser 3, 2, porque tinha caído muito, né? Acho que depois... pós-bolhadas.com. Que o Alan Greenspan levou até 1,5, depois ele foi subindo, ele fez uma escadinha 0,25, ele tinha medo, acho que, de subir os juros e rachar o mercado. Ele foi numa escadinha até 2007, no 5,25, que o mercado começou a explodir com os mortgages e tal. Bom, em 2002, o Brasil começou a deteriorar, o cupom cambial 5%, uns bancos estrangeiros trazendo dinheiro, arbitrando, a coisa foi. Sei que o cupom cambial, que era a aplicação em dólares aqui, foi para 65%. O C-Bond caiu para 50 pontos, para metade do face value, né? Perdeu 50% de face value. Ele tradeava lá 85, 86, foi para 45. CDS estralou.
O yield que implícito, que era, sei lá, 8%, 9%, foi para 15%, né? O CDS foi um mercado criado naquela época. A gente olhava, era o EMB, que era o Spread Over. Emerging Markets Bond, né? Onde acho que o JP Morgan calculava. E o EMB de 300, 400 pontos foi para 3 mil pontos, né? 2.500 pontos. Até teve um dia que a gente tinha uma folhinha, né? O coitado do estagiário passou a folhinha, o diretor era bravo, né? Passou a folhinha assim, o EMB tava 300 pontos, era para ser 2.500. Ele falou, meu, que mundo que você vive, cara? Presta atenção, você me passa a folha com o EMB todo errado. Tipo, a gente tinha lá o nosso acompanhamento de tudo que era mercado, né? Mas tinha a folhinha para passar de manhã pra gente, pros clientes e tal. E aí, cara, eu sei que assim, o CDI sempre foi um pouco acima da taxa do dólar. A taxa do dólar explodiu, tinha medo do Brasil, todo mundo saindo com o dinheiro, todo mundo comprando spot. E aí quando você tem muita pressão compradora no spot e saindo dos hedges, então o cara comprava spot para mandar dinheiro embora e vendia o dólar futuro, a curva fez assim, o dólar, a taxa em dólar ficou acima da taxa CDI. Então o dólar pronto era 4 e o dólar BMF era 3,80. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Bizarro. O casado, que sempre foi positivo, estava assim, negativo. Chegava de manhã, como é que tá o casado? Menos 300 com menos 150. Porque hoje você vê aí o que é. É 24 com 20. 10, uns 10, 10 com 10 11, e meio, 11 com 12. Não, era assim, era menos 300 com menos 150. Tinha LFT, chegou, como o pessoal queria caixa, chegou até LFT tradando a 135 do CDI, cara. Você montava um fundo lá. LFT. Você montava um fundo, comprava uma LFT 135 do CDI. Mas a gente, nessa época a gente foi bem, porque a gente viu que o mercado não ia gostar, tava comprado o dólar e tal, o banco performou bem, mas aquela época no Brasil, depois das crises de Ásia e Rússia, ficou um abre e fecha de banco, o banco vem, o banco vai, o banco abre, reabre, só foi depois firmar o pé de novo os bancos aqui em 2005, os bancos estrangeiros, né? Os nacionais nunca saíram. Mas firmar pé aqui depois de 2004, 2005, 2006, 2007. Aí, em 2007, o mercado aqui teve lá... a bolsa subiu pra caramba, teve as empresas de commodities, o Grupo X, tudo a história que todo mundo já sabe, foi que foi. O período bônus demográfico também, os bons ventos estavam a favor. O Brasil naquela época tinha muita gente vindo de fora, operar aqui, abrir conta aqui. Depois de sair, o Brasil ficou um tanto quanto largado, cara. Hoje até a gente faz análise, né? Falando um pouco agora do que a gente faz hoje, a nossa gestora é muito focada em valor relativo, porque eu vi todas essas maluquices acontecendo no mercado e falei, putz, preciso achar uma coisa para ganhar devagar e sempre e não querer me atirar da janela quando tem crise, né? Então Uma ponta errada num mercado nervoso desse com essa racionalidade, você se estrepa, você quebra. Se estrepa. E fora que assim, quebra. O pregão do Covid, acho que outro pregão marcante foi em março, ali por volta do dia 20 de março, que abria com o circuit breaker de 10, parava, você não conseguia estopar nada, depois abria com 20, parava, tipo, o cara não consegue nem se estopar. É a coisa mais desesperadora que pode existir, né? Geralmente nesses patamares é a hora de comprar. Mas por que é difícil o cara ir lá e fazer isso? Porque geralmente crise é um monte de gente pedindo resgate ao mesmo tempo. É um buraco de liquidez. Tá todo mundo lascado. Então é um ou outro iluminado que falou, eu vou esperar, deixa lá, a hora que ficar baratinho eu compro. Eu nunca me esqueci em 2007, quando teve o upgrade do Brasil, a bolsa foi para 75 mil pontos. Um amigo meu falou, pô, você não tem bolsa, todo mundo compra. Eu vendo ali todo mundo comprado, eu fiquei meio... Eu tava no banco ainda, mas eu ficar meio desgostoso de comprar para mim, porque eu falei, puta, tá muito oba-oba, assim... Aí esse negócio pra caceta. Se esse negócio vier para 30 mil pontos, eu recompro. Imagina, nunca vai voltar lá. Chegou 2008, setembro, outubro, foi lá nos 29.500 pontos. Desespero total, clima de velório, porque ali foi uma crise bancária, né? Os bancos iam sucumbir, né? A gente trabalhava em banco, secou o funding dos bancos aqui. É aquilo, né? A crise é todo mundo puxando dinheiro. E aí foi
aquela coisa pavorosa, né? Eu acho que até o nosso amigo Rodrigues contou pra mim que quando... Eu acho que o Lehman quebrou o dia, se a memória não me trair, dia 15 de setembro de 2008. Eu acho que foi esse o dia da quebra. Só que o Lehman, ele era, você sabe melhor do que eu, ele era um hub, né? Então assim, um monte de operação era compensada ali. Isso. Aí, de repente, a galera começou a olhar assim, pô, a tela de bonds assim, pô, a tela travada. O pessoal falou, pô, não tô conseguindo nem negociar. Porque o hub, o liquidante quebrou. Então foi um negócio bizarro. Cara, a Lehman era dos trading floors mais focados, assim, mais enérgicos que eu já vi. O pessoal fazia tudo. Quando eu tava no... Enérgico de intensidade, você fala de cultura, assim? Intensidade, cultura, banco assim agressivo, pessoal focado. Eu lembro, pô, eu era market maker de opções de foreign exchange, aí era nessa época que eu trabalhava com o pessoal de Londres e tal. E quando você ia cotar lá fora, você cotava, sempre tinha o Lehman no meio. O Lehman fazia, opção de Chile, opção de Brasil, opção de México, e os caras eram grandes. Tinha até um chinês lá que tinha 2 PHDs, e ele ficava ligando para pedir... Ele ficava tentando rapelar os bobos, ele fazia assim, você tradeava a opção em vol, não era em prêmio igual no Brasil. Uhum. E aí, e lá era o modelo 365, tinha o Fênix, que era um sisteminha que você punha a vol lá, o spot, a vol, dava o prêmio, e já era meio que padrão, se você fechasse uma vol, ia usar os dias que estavam ali, e a confirmação vinha, porque era mercado balcão entre os bancos, né? Era no Reuters Dealing. Uhum. Aí ele ligava na quinta para pedir preço para segunda-feira, porque tinha uma turma que esquecia que tinha sábado e domingo, então se a vol implícita era 9, você tinha que colocar 6 ou 5,5. Para descontar os dias que não tinha pregão. Para descontar sábado e domingo. Tem muita gente que discute, não, mas sábado e domingo teve notícia, que nem teve a do Covid quando fechou tudo e tal. Mas assim, geralmente não tem nada. Você tem que dar um desconto. Aí ele ligava, às vezes você via lá, Lehman Options chamando, hi, please, I need a price para segunda-feira, eu já sabia que era espertinho. Mas ele rapelava vários caras assim. Agora, os grandões, os tradicionais, aí a turma era muito focada, é difícil pegar. Devia pegar um outro banco mais que não estava prestando muita atenção. Tinha de tudo, né, no interbancário. E que mais? Bom, aí você perguntou, eu estava falando do que a gente está vendo hoje, né? Então hoje a gente faz muito valor relativo, a gente tem um fundo multimercado que ele é embasado em estratégias que funcionaram ao longo da nossa vida no valor relativo, ou usando derivativos para tentar mitigar algum risco, ou às vezes até comprando um pouco de vol. Durante um período a gente fez um pouco de venda coberta também, mas aí teve a crise do Covid, prejudicou um pouco a performance. Mas a gente tem uma performance super boa, né? Você sabe. Então a gente usa muito o valor relativo a balizar as coisas. E o Brasil, cara, hoje, se você for pegar valor da bolsa inteira aqui, não dá, deve dar nem a Apple, não paga nem a Apple. Às vezes nem o caixa. Nenhuma empresa. Então, assim, o Brasil ficou largado depois do subprime. Do subprime, não. Eu diria ali depois do 2009, 2010, 2011... As commodities pararam de subir, o pessoal deixou a gente de lado. O mercado aqui ficou muito... Agora parece que vai dar uma retomada por causa disso, porque ficou muito desproporcional, né? A gente brinca que fala assim, pô, se o cara fizer uma alocação de 1% do portfólio dele aqui, vai ser igual aquela cena do Príncipe Nova York, que ele dá, que os dois velhinhos estão pedindo uma esmola, ele dá uma esmola e são os dois do Trading Place. Uhum. Ele fala, Mortimer, estamos de volta. We're back. We're back. Exatamente. Se o estrangeiro resolver alocar lá 1% do que eles têm, estraga o mercado aqui. O mercado vai, se Bovespa vai para 160 mil pontos, sei lá para quanto pode ir. Mas a gente está falando agora do que você está fazendo, mas da onde você estava para abrir uma gestora, tal, qual foi o último lugar que você foi que você falou assim, não, agora eu não vou mais ser institucional, vou ser da tesouraria, vou tentar empreender aqui e abrir uma gestora e tocar o negócio? Isso foi em 2015, quando eu saí lá da BR Partners para abrir na verdade começou como uma consultoria, uhum. e depois virou gestora.
E nós já tínhamos alguns clientes que era como se fosse um family office, assim, ó, de clientes que tinham um patrimônio relevante em ações. Então eu ajudava eles a, poxa, você tem um patrimônio parado aqui, vamos fazer umas vendas cobertas, vamos usar isso como laço para operar long and short. E foi tipo no formato consultoria, e depois a gente falou, agora vamos transformar em gestora, porque nós estamos aqui atendendo várias pessoas, os algoritmos, o pessoal está interessado, os algoritmos dão dinheiro, né? Eles viam que a gente ganhava dinheiro, eu operava, além de passar a composição de portfólio e trade ideas para eles, eu operava o meu e mostrava, eles achavam graça, assim, de puta, como você ganha assim fazendo isso e tal. E eu mostrava que realmente estava ganhando. Falava, vamos transformar isso num fundo, montar uma gestora. Sim, eu gostava de trabalhar nos bancos, eu sou um cara, eu vou lá, faço piadinha com todo mundo, brinco. Eu gosto de estar no meio daquele ambiente cheio de gente, eu não me importava muito não. Mas como teve essa oportunidade, a gente abraçou, porque principalmente eu sempre gostei dessa coisa do valor relativo, e o meu sócio ele é muito bom nessa parte de criar os robôs, nós temos uma equipe de programadores top lá, né? Alguns já se transformaram até em sócios da gestora, que são pessoas essenciais. O Ricardo Radaeli, que é meu sócio, ele é CQF, ele é um cara quant mesmo. E ele adora programar, ele tá de madrugada, ele tá fazendo robozinho. Cara... Qual que é a frase dele do Twitter? Have your bots or the bots will have you. Exatamente. Isso. Have your bots or your bots will have you. Ele pensa isso mesmo. Ele quer automatizar tudo. Não vamos assinar esse serviço aqui e tal. Os caras já passam mastigado. Como é que tá o mapeamento Não, nós vamos fazer. Não... Tipo assim, ele é um cara que quer automatizar tudo, quer ter tudo in-house, que é uma coisa louvável, porque tem muito valor que a gente criou, né? Agora a gente tem lá a estrutura para fazer até algumas operações dessa mais sofisticadas em carteira administrada, e só que sem essa tecnologia de você disparar a ordem para 1.000 clientes. Um monte de push, todo mundo tem que aceitar. Como a gente é gestor, a gente consegue fazer, né? Então, se você dispara as ordens, tem que saber que fez, saber onde vai tomar lucro ou onde vai estopar para todo mundo. Imagina fazer isso para um long and short, que tem evento corporativo no meio. Você fez lá, Bradesco ON com Penny, chegou a ficar muito baixo. Fizemos. 200 clientes. Esse cara aqui entrou no 0,81. Eu vou tomar lucro no 0,85, que é um nível bem plausível de voltar, né? Mas, cara, para 200 pessoas, teve uns dividendos no meio do caminho, preciso contabilizar isso, preciso trocar o ratio se mudou. E aí é a dificuldade técnica, se você for fazer isso no olho, você endoida. E a gente criou uma tecnologia que faz lá, vasculha, faz tudo, considera tudo. E tudo mérito do Rada, da turma lá. Eu sou o cara mais assim de ler, de dar as ideias, de falar, puta, olha, esses caras antigamente ganhavam dinheiro arbitrando bonds com equities. Eu te falei que assim, no Brasil isso funcionou bem para mostrar que a bolsa estava pegando um bottom. Lógico, você nunca sabe onde é o final do movimento, né? Mas já falava, a gente usa muito esses indicadores macro como se fosse um painel de alertas, assim. Então, puta, que nem lá fora agora. O ratio de bonds com equities abriu uma boca de jacaré, assim, os bonds afundaram. A bolsa disparou. Tudo bem que tem essa coisa do AI, as empresas vão ganhar produtividade e tal. Fato é que o gap está enorme e isso acende um sinal vermelho do tipo, não vai ficar vendendo vol aí, não vai tomar muito risco nesse momento, porque o mercado... Os red flags estão aí. Estão aí, você está tendo recolhimento de liquidez. Apesar a gente teve o dado de inflação que veio bom, o payroll também veio meio caquético, o que, tipo, deveria colocar um pouco de pressão nos ombros do Powell para ele não aumentar tanto assim os juros, mas a gente ainda não vê discurso de corte. Ele fala, vai subir no FONC de agora de julho. Probabilidade de setembro
deu uma mudada, mas assim, os red flags estão aí. Não, por enquanto não tem papo de easing, a gente não vê isso. Mas é impressionante como o mercado lá é arbitrado, né? Porque o mercado já está indo na frente dizendo, ó, essa alta talvez esteja demais, então a curva longa está abaixo da curta. O spread do 10 anos pro 2 está quase 100 bips. Chegou a 102. Chegou a 100, então, chegou a 102. E aí isso... Aí o mercado de bolsa já correu na frente, dizendo, nossa, então vai subir, mas não vai ficar aí, depois vai voltar a cair, então a gente já pode voltar a comprar. Tem também um pouco a parte de fluxo, né? Muita gente estava desalocada e tem o FOMO, né? Muita gente vendida, e aí o mercado saiu catando, pisando em cima do outro para zerar a posição. E institucional que tá fora vê o mercado subir e fala, putz, não tô aí. Eu não tô aí, não estão me cobrando. Você lembrar que até o Stanley Druckenmiller, que é o maior monstro dos fundos macro... Essa história vale a pena. Tomou... Ele tem... Que recomendo, né, quem puder assistir os vídeos dele. Em vários vídeos, acho que ele descreve essa situação, que ele tava tradando pro Soros, né? Uhum. E ele... Não sei se ele tava no Quantum. Acho que ele... Acho que já tava no Quantum, Ele tava no Quantum? Tava. Ele tomou o Nasdaq na máxima, ele falou, eu fiz a máxima do mercado. Eu me apavorei que eu não aguentava mais. E antes disso ele falava todos os gestores, eles saíam pro bar lá, pra não sei o quê, pra restaurante, e aí os gestores, os amigos dele, todo mundo comprava, então ele fala, cara, o meu modelo tá indicando, que nem você falou, ó, tem essa red flag, essa. O meu modelo tá indicando que tem fumaça aí, o fogo pode estar próximo. Não, tô comprando, fiz 5% em dólar, fiz 10%. Você não tá alocado aí, tua cota tá pra trás. Aí ele falou, cara, foram tantas situações que eu passei por isso, que eu falei assim, eu comecei a falar, bom, o meu modelo tá errado. O meu modelo tá realmente errado, a bolsa só vai subir, e tá todo mundo fazendo grana, com cota com PNL super bom, e eu tô pra trás. Vou comprar. Comprou. Passou meia hora, fez o topo, menos 2 bidol. Ou seja, sucumbiu à pressão. Sucumbiu à pressão. Isso é uma coisa difícil no mercado de gestão, né? Às vezes eu sou meio chato, falo, puta, a gente tem que ganhar, independente do mercado subir ou cair, mas... A pressão do tipo assim, poxa, o mercado tá subindo, você não tá acompanhando, não tá ganhando. O cara tem que ser uma pessoa muito convicta, e eu aposto que ele deveria ser, né? Mas mesmo assim é muito, tipo, nossa, pode ser que eu esteja errado. É por isso que é uma coisa tão desafiadora, né? Você nunca tem uma resposta muito certa. Não, a gente lida com probabilidades no que a gente faz, né? Então a probabilidade maior é essa. Quer dizer que vai ser aquilo. Probabilidade. A única certeza é que é incerto. Então, assim, aí você vai trabalhando com aquilo, que a gente tem várias pequenas estratégias que são descorrelacionadas, e a gente tentou montar o fundo é como se fosse uma mini tesouraria, o nosso fundo multimercado. Então ele tem lá as estratégias, os robozinhos operando simultâneo, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e na média ele vai tentar ganhar em tudo. É mais ou menos como o cálculo que uma seguradora faz ou que uma carteira de crédito. Carteira de crédito, o cara quer ter o maior número possível de boletas para que ele chegue naquela média. Em média os calotes vão ser 3%, e aí eu estou cobrando tanto, eu vou ganhar. Seguradora também, se a seguradora vender 2 seguros só, cobrando 10% de prêmio, um falhar, já pronto, já ela deu não prejuízo. consegue nem ter a curva dela. Ela não consegue ter. Então, por isso tem tanto valor o cara ter lá capilaridade, vender muitos milhares para chegar próximo da estatística que deveria. A gente é um pouco parecido, né? Então, mas o trabalho de estruturar isso usando a tecnologia foi o trabalho que nós tivemos, o real trabalho, né, de desenvolver isso e colocar isso para funcionar. E eu imagino que, você linkar, né, conectar toda essa tecnologia, uma coisa é assim, é você ser um cara bom de programação, é você dominar a linguagem e criar um robô que você espera que faça aquilo. Mas você linkar isso com um mercado que tem slippage, um mercado que, pode ter falha sistêmica, e você fazer com que a tua programação entenda
que você tá jogando um jogo nesse ambiente, eu imagino, não deve ser uma coisa nem um pouco trivial. E é totalmente tailor-made no caso de vocês. Sim, mas principalmente pra gente o que conta é a execução de muitas coisas ao mesmo tempo. E entender aonde que eu entrei, aonde que eu vou sair, aonde que eu vou tomar lucro de muitas estratégias ao mesmo tempo. E controlar e ter o risco bem controlado, nós temos um sistema de risco in-house que controla tudo. E até eu lembro do pessoal do CRT que eles tinham nos anos... Já era no final, metade dos anos 80 até ali. Eu acho que a turma não vai saber o que é CRT. A gente sempre... Catanduva Research and Trading. Chicago Research and Trading, que era a firma do Joe e do Mark Rich, eles estão no primeiro Market Wizards, né? Fala CRT, eu te mandei, né? O CRT, The Money Machine. O Jack Schwager, né? Que da série do Jack Schwager. Acho que eles estão no segundo livro. O primeiro é que tem o pessoal mais das antigas. E eles montaram, era uma casa de... Tipo assim, eles eram os caras que davam liquidez em muitas coisas, opções que não tinha liquidez. Então eles coletavam esses spreads o tempo inteiro. E eles focavam na época, né? Eles são sempre muito na nossa frente. Eles já tinham 2 sistemas de risco operando separadamente, para que se um falhasse, o outro entrasse automático. Redundância. Mas assim, 2 coisas separadas rodando ao mesmo tempo. Quando? E fazia... Isso aí metade da década de 80. Metade da década de 80 os caras tinham isso. Depois, e aí eles foram evoluindo. Às vezes você tinha, sei lá, pega um banco gigante lá, sei lá, vamos usar de exemplo o Bank of America, que seria o Bradescão deles lá. Ele tinha uma carteira imensa de bonds com riscos determinados. Ele falou, eu quero limpar isso aqui. Ligava lá, o cara cobrava um spread e assumia a posição. Eles eram os monstros assim da renda fixa. E neutralizava o risco da carteira do... Aí o bancão saía da posição, passava para eles. E até hoje tem muito, né? O pessoal de Chicago opera muito futuros, opções, né? Eles são tradicionais nisso. Apesar que eu lembro em 2007 tinha os market makers de opções lá nos Estados Unidos e ficavam em Minnetonka, lá em Minnesota, no meio do nada. E operavam na bolsa. Depois um dos bancos compraram eles. Eu não lembro o nome agora, mas eles tinham assim especialistas, né? Então a casa era especializada em fazer market making de opções de equities. Tinha um outro que era... Só que num lugar Z nos Estados Unidos, num lugar completamente... Calhou de juntar a turma lá, eles fazerem de longe. Tinha outros que ficavam fazendo market making em ações. Depois eu lembro até que o Citi foi lá e comprou, na época, que era o ATD. Então, eles são muito avançados. Desde sempre tem essas situações lá, né? Aqui a gente ainda está muito no banco, gestora, corretora. O mercado lá é bem mais maduro e bem maior que o nosso desde sempre, né? Desde sempre. Toda a literatura e tudo que a gente tem, a gente... meio que copia de lá. A gente copia de lá, exato. Então, e uma economia muito mais dinâmica, muito mais fácil para absorver capital comparativo, absorver capital físico, capital humano. A dinamicidade é infinitamente maior que a nossa. Então, o efeito disso, obviamente, rebate no mercado financeiro local. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte... das N conversas que a gente já teve, né, em off, no privado, eu acho que o que a galera mais, assim, o que a galera me pede quando eu trago algum convidado aqui, é o seguinte: pô, Thiagão, você vai levar alguém de tesouraria lá, tal, não sei o que. Eu falo, pô, vou. Pô, pergunta das histórias, meu. Porque o negócio, eu acho que eu não cheguei a falar isso, eu acho que nem pro Rodrigão e nem pro Claudinho, mas é que assim... Pra gente que entrou no mercado há pouquíssimo tempo... O que eu chamo de pouquíssimo tempo? Cara, eu acho que, sei lá... De 2010, 2012 pra cá é pouquíssimo tempo. Então quem tá no mercado nesse período viu pouca coisa perante o que já aconteceu. E aí às vezes a gente não tem a gente sempre ouve falar de tesouraria,
da roda no pregão, de como era tirar a boleta, daquele clima, que era um negócio meio visceral, porque tinha muita coisa negociada em balcão, não tinha muito tela, era muito telefone, você sentia de fato o mercado, mas a gente gosta de ouvir as histórias porque é um jeito que toda essa atmosfera, a gente tem um pouquinho da materialização do que foi uma coisa que, por conta das evoluções que a gente teve, a gente não tem a oportunidade de viver de novo. Então, por isso que a galera sempre me pede. Tem infinitas, a gente mesmo já contou várias. Nossa, era assim... acho que aquela cultura que tinha do trote na faculdade, coisa assim, eles levavam isso para dentro das instituições, muitas vezes. Porque meio que queria... Acho que a cultura era assim, você precisa aguentar essa zoeira, porque no dia que tiver uma crise, alguma coisa, você não vai espanar. Você já tá acostumado. Só que assim, às vezes o negócio passava do limite. Tipo, o cara ia casar, aí ficava um dia inteiro picotando a roupa do cara, jogando café no cara. O cara tinha que ficar sentado ali, depois amarrava o cara numa cadeira com fio de telefone e jogava, e a pessoa não conseguia se mexer, chutava pra dentro do elevador lá, jogava. Teve um que... E isso não foi, eu não participei dessa, mas eu vi. Ficou amarrado no meio da Ilha da Paulista ali, com fio de telefone, os carros passando, o cara não conseguia sair. Então, assim, tinha muita. Agora, tinha as histórias legais de brincadeira, de zoeira, que na história do Praiano lá, que eu te falei, que o estagiário. Porque o mercado do Brasil, depois que estabilizou a moeda, tradava a prazo curto, e tinha o swap pré. Swap pré 60 dias, swap pré 180 dias, swap pré-ano. Aí o broker ligou na mesa, corretor, né? Pô, é para passar o preço do swap ano, para passar o pré-ano. Aí o estagiário virou e falou assim: olha, tem alguém aqui no telefone querendo passar o praiano. Praiano. Puta, o cara virou praiano. Os caras chamavam o estagiário: ô, praiano, vem cá. Ele virou praiano. O nome dele passou a ser praiano. E era assim, tinha um banco que eu trabalhei, um banco estrangeiro, que o pessoal gostava de uma zoeira também. Você entrava no banheiro, não tinha janela, se apagasse a luz era breu. E não tinha celular com lanterna. Você entrava no banheiro ali pra ir na casinha, morrendo de medo, acabava de sentar, tchum, luz. E você não via nada, cara. Você fala, puta, e agora? Como é que eu vou sair daqui, né? Ter que usar o banheiro sem luz, sem nada. Nossa, tem muita história. Tem a vez que roubaram meu cartão. A gente trabalhava no banco e tinha um caixa eletrônico no andar de baixo. Você ia sacar dinheiro e tal. Era um caixa eletrônico chique, bonito. Não sei que besteira que eu fiz, que eu fui lá tirar dinheiro e esqueci o cartão lá. Por acaso, logo depois, a próxima pessoa que foi era um dos caras mais antigos, mais zoeiro da mesa lá. E ele viu, falou, puta, ele me chamava de Delício. Falou, ó, o cartão do Delício tá aqui. Vamos zoar ele. Eles ligaram para um amigo fora, num outro banco. O cara, assim, eu tô trabalhando lá na época era Faria Lima no comecinho ali, né? Bem perto ali do Rubaiá, ali naquele prédio, que era do CCF. Uhum. Aí toca o telefone, senhor Domício, não sei o que, sou eu mesmo. Aqui é da joalheria tal, do Shopping Iguatemi. Você já imagina um negócio muito caro, né? Joalheria do Iguatemi. Não, porque tem uma pessoa querendo passar aqui um valor alto no cartão do senhor, tu queria confirmar. Aí eu olhei a carteira, o cartão não tava. Não, pelo amor de Deus, porque acho que o cartão nessa época era crédito e débito junto para sacar dinheiro. Não, pelo amor de Deus, é meu, tal, não sei o que lá. Então, nós desconfiamos, tá querendo passar um valor muito alto, tal. Não faça isso. Tá. Aí a moça virou e falou assim, peraí, só um pouquinho que ele quer falar com você. Aí entra um cara com um sotaque assim, bem folgado, assim, tipo carioca malandro. Aí, que tu tá falando aí que tu é o Domício? Domício sou eu, tal. Falei, eu vou arrebentar tua cara agora, seu filho da puta. Não sei o que, bati o telefone, saí correndo. Eu já tava indo pegar o elevador e descer lá na Faria Lima pra ir catar o cara no soco no Iguatemi. Quando eu cheguei no elevador, o diretor falou, seu louco, volta pra cá. Tão zoando com a tua cara. Aí eu voltei assim, cara, eu abri a porta, a galera rolando. Nossa, passando mal. Rolando, e como não tinha celular, não tinha essas coisas pra gravar,
que foi o Diniz que fez isso comigo, o operador de câmbio, ele tava com o gravadorzinho aqui. Sabe aquele gravadorzinho que era uma pilha pequenininha? Aham. Apertava o play, ele tinha gravado e vinha minha vozinha assim, filha da puta, volta aqui. E todo mundo rolando de rir, cara. Eu caí nessa muito, assim. Caí também na brincadeira dos 3 tapas. Essa é clássica. Eu vou dar 3 tapas na mesa. Se você aguentar ficar... Se você aguentar ficar, é $100. Eu falei, como assim, cara? Não, é isso. Eu fiquei pensando, o cara vai dar um tapa tão forte, vai, assim... Quebrar a mesa, vai cair em mim. Vai fazer um barulho tão estrondoso que eu não vou aguentar. Eu era valentão na época, falei, eu vou, tá aí. Aí deu 1, deu 2, agora você fica aí esperando o terceiro, trouxa. E eu lá embaixo da mesa falei, puta, caí, né? Porque era colocado de um jeito que você... Mas a moral da história dessa brincadeira era pra falar assim, cara, o diabo mora no detalhe. Mora no detalhe. Porque aí, pô, você vai fazer uma boleta, sei lá, você recebe ordem de um cliente, pô, faz uma boleta de 1 bi aí pra mim, swap, dólar, sei lá, qualquer coisa. Cara, se você errar alguma coisa ali, você pode ferrar o risco da tesouraria do banco inteiro. Ou você ferra o cliente, ou puta... Hoje o pessoal tava programando lá e brincando, né? Vamos... se você fizer isso aqui e sair errado, vai rolar um cancela. Eu falei, vocês estão brincando? Era assim, cara. Porque ficava aqui, às vezes, o sales trader falando com o cliente, a mesa lá, ele fala, eu quero fazer, o cliente quer fazer tal coisa, vai, é pra vender, é pra vender. Aí o cliente aqui falava na orelha, não faz mais. O cara dava um grito com todo o pulmão. Cancela! E o trader cancelava assim, e tinha que ser, não tinha outro jeito, porque ficava, mesmo na mesa ali, quando a gente tinha esse tipo de situação, parecia um pouco, às vezes, o pregão, cara, na gritaria mesmo. E eu tinha um amigo que ficava tirando barato, porque ele mandava fazer, cancelava. Aí tinha um dos estruturadores, que era um cara muito inteligente, escreveu livro e tal. Ele não gostava muito dessa bagunça, zoeira, os caras começavam a bater cabeça, ele, meu Deus... E o outro tirando sarro, liga lá na loja de capacete que os caras estão batendo cabeça aqui. Comendo uns 4 capacetes lá. Senão os caras vão se matar. Eu tenho que mencionar aqui, você falou do Rodrigão, né? O nosso amigo em comum, que é o Tio Vila. Tem que fazer uma menção honrosa, porque... Por favor. Ele não é muito conhecido, mas as piadinhas e tal, muita coisa vem dele, né? Aquela coisa de ficar zoando... Spread Fod Broker. Mas a gente não fazia isso, né? Ele ficava imaginando. Isso nunca foi feito, né? Nunca saiu da cabeça. Graças a Deus, nunca saiu da cabeça. O mercado, ele falava assim, pô, o mercado tá lá 2,3, 2,3, a gente ficava ouvindo o pregão, né? 2,3. E você falava assim... Tipo, sei lá, isso era DI, sei lá. Ou DI ou dólar. Tinha lá o mercado com spread. Aí você falava assim pro broker, vende 10 mil no 3. Aí ficava imaginando isso, né? Aí a hora que o cara recebia essa ordem. O cara vai apregoar, ele recebe, ele vai tudo empolgado, ele vai apregoar. Você fala, vende 5-2. Que quer dizer assim, você cancela o offer. Você cancelou o offer e baixou o preço e automaticamente cancelou o offer. E aí o cara tá lá apregoando, a ordem já foi cancelada. Se fecharem, o problema é dele. Você ferra com o broker, né? Aí o cara, não. Eu falei pra vender 5-2. Não, doutor. Pode ouvir. Também nossa, a gente se divertia, ficava imaginando a situação. Ele era perito nessas baboseiras, né? E aí foi por causa dele que eu conheci o Rodrigão, né? E aí todo mundo tem essas historinhas, né? Eles são até mais antigos do que eu, viram mais barbaridade. Teve um trote também, coitado do estagiário, se deu dó, cara. No final do dia, você tinha que zerar o caixa do banco, né? E sobrava o caixa, você ligava nas contrapartes, tem o caixa e tal. Você tá tomador, só que você tem limite, porque você tá assumindo um risco de crédito de um dia com essas contrapartes, né? E aí alguém foi lá e deu uma dedada na planilha, aumentou o limite de um banco, e o estagiário... Não, diminuiu. Ele já tinha passado, sei lá, 100 milhões. Foi isso. Já tinha passado 100 milhões, foi lá, deu uma dedada, colocou para 10. Pô, quanto que você passou aqui? Não, eu fiz 100 milhões e tal, mas, cara, você não viu o limite aqui que era 10? Não, como assim? Pô, cara, presta atenção, meu, você tá fazendo o que aqui? O cara já começou a suar frio, né?
Aí já tava tudo combinado, chamou o diretor e falou, ó, teve um problema aqui, estourou o limite e tal. O diretor, puta merda, vamos ter que pedir limite lá pra Charlotte. Puta, vou ter que ligar pra Charlotte. Você imagina o estagiário pensando por causa dele. Vai ter que ter uma ligação pros gringos. Vai ter que ter uma ligação pro gringo pra pedir limite. Porque o coitado passou uma boleta acima do que podia. Nossa, tadinho, o cara suava frio, cara. Deu pra ver. Imagino. E, assim, eu não gostava muito de zoar muito com os outros, mas quando zoava comigo, eu entrava na zoeira, a não ser que nessa vez do cartão, que eu achei que eu tava sendo roubado, né? Essa foi muito verossímil que você abriu Mas no tinha lá. eu não ligava muito, mas também não esfuziava muito os outros, mas eu fazia piadinha e tal, mas o pessoal tinha que aguentar. Eu lembro de um chefe que falava assim, não, mas eu não tô conseguindo fazer, não dá tempo de fazer tudo. Cara, não interessa, você é pago pra subir e chupar cana ao mesmo tempo. Eu pensava, puta, que não tem o que falar. Tem que fazer. E você era escolado assim, você tinha que fazer mesmo, tinha que se virar. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de trabalhar fora, porque tinha saído um trader sênior, eu era muito júnior, os caras olhavam e falavam, bom, o cara até que é inteligente, sabe? Mas não tem experiência. Então, você vai lá pra fora ficar com os caras. Nossa, eu voltei pra casa, estudei, anotei todas as perguntas. Cheguei lá em Londres, é assim, essa, não. E meu chefe era um francês, ele é muito gente boa, mas ele era bravo, né? Aí eu perguntava, ele falava, listen, if you do one more stupid question, I'm gonna take you outside and punch you. Outside. Aí eu ficava sentado na mesa e ele ficava assim, outside. Ficava fazendo assim pra mim. O francês carrancudo. Mas gente boa demais. Foi meu amigo, veio pra cá, daí veio pra passear. Hoje ele tá numa gestora gigante lá. E o outro, que era um gênio, então hoje meu amigo também, um paquistanês, o Nasser, esse escreveu uns artigos, ele é muito bom. Também, só que o Nasser ficava rindo, né? Ele ficava do lado só rindo. Esse cara operava opção exótica, era um setup bem legal. Você tinha a mesa de spot, de câmbio pronto, né? Que fazia euro, ien. Tinha isso em Londres. Isso em Londres. Tinha a mesa de derivativos e vanilla, plain vanilla, que era onde eu trabalhava, que eram opções normais. Uhum. E tinha o Exotics. E às vezes aqui no Exotics ele dava um preço para um cliente ou para algum outro banco. Aquilo, ele sabia empacotar aquilo e passar para mim aquela estrutura de opção exótica, ele passava nos vértices nas plain vanilhas. Eu olhava aquilo, eu sabia dar preço nas plain vanilhas, eu dava um preço para ele e eu pedia preço para mesa de spot para zerar meu delta. Então uma mesa gerava fluxo para outra. Uhum. E aí ele cobrava o spread dele, eu cobrava meu spreadzinho, todo mundo ganhava. E a gente tentava fazer o mais próximo possível do justo para os clientes operarem com a gente. E teve também a história que eu te contei a gente tava lá, tava sentado lá na mesa em Londres, aí eu tô sentadinho aqui, eu ficava, né, morrendo de medo, prestando atenção e tal. Pô, brasileiro, em Londres. No meio daquela salada de gente, tudo gente do mundo inteiro e tal. Aí eu vejo lá o sales trader... Hey guys, I need a price for $200 yen. Aí o pessoal batendo papinho assim. Ninguém deu tchan pro cara. Ninguém deu muito tchan pro cara, ele virou e deu um grito. It's for Soros! Todo mundo começou a se mexer, porque o Soros ele mexia o mercado do dólar yen. O pessoal respeitava muito ele. Ele já tinha tido aquela história da Libra e tal. Da quebra do Banco da Inglaterra. Que ele ganhou, teoricamente ganhou a briga com o Banco da Inglaterra. Ganhou 2 bilhões, quase 2 bilhões no overnight e tal. E então, quando falou que era pro Soros, o nego parou o que tava fazendo. Aí prestaram atenção no sales trader, no preço que ele tava querendo cotar. Que ele tava querendo cotar e começou aquele zum. E eu nunca me esqueço dessa cena, cara. E você que teve bastante experiência fora, né? Já trabalhou em mesa em Londres, em Nova York e tal. Cara, qual que era a principal diferença, ou entre as três, ou de tipo, você tá numa mesa em São Paulo, aqui na Faria Lima, você tá numa mesa em Nova York, você tá numa mesa em Londres, que você... Nessa época? Nessa época. Bom, aqui em São Paulo, os brasileiros trabalham muito,
um pessoal super focado, mas a gente tinha uma coisa assim de, vai sair para almoçar, às vezes ainda tinha um almoço, vai conhecer o corretor, broker e tal, às vezes vai falar com o cliente, apesar que eu não falava com o cliente, eu era o trader, mas às vezes, vai lá ajudar e tal. Tinha essa coisa de parar para almoçar. Nova York o pessoal chega muito cedo, toma café, fica focado o dia inteiro, não almoça, não sai, e vai embora mais cedo. Então, até por causa do frio, né? Então, 4h30, 5 horas, o floor virava um deserto. Em Londres, o que era legal de Londres, que chamava a atenção, era uma salada. Então, eu estava trabalhando aqui, na minha frente tinha um cara falando russo, do lado tinha um polonês, o russo tinha um porta-retrato do Vladimir Putin, assim, na época, porque isso aí era 2000, 2001, quando ele começou a ficar popular, os caras gostavam dele, o cara tinha a foto dele ali e tal. Aí do lado você viu um indiano, você viu um chinês. Londres era legal porque era uma salada assim, inacreditável de nacionalidades ali. Nova York era bem homogêneo, assim, era os americanão lá. Não, tinha muito estrangeiro também, mas era mais. Você não reparava tanto, você não tinha essas coisas. Tinha as bandeirinhas penduradas, tinha lá do Brasil, onde sentava o pessoal de Brasil, aí tinha um bandeirão maior, sempre era dos Estados Unidos e tal, mas era um pouco, como é que eu vou te dizer, você não notava tanto, não era tão misturado agora. Que nem era Londres. Londres era legal por causa disso, eu gostava muito dessa bagunça, mistura de nacionalidades, sentava você, um polonês, um francês, um inglês. E também aquela história que eu te falei, né? Em São Paulo e Nova York, você fala assim, não, eu tô saindo para ir fazer um curso de fotografia. O nego olhar para mim e falar, cara, você vai, mas nem precisa voltar. Pode ir, pode ir. Sem pressa. Mas depois passa no RH, né? E lá em Londres, uma vez, o inglês que trabalhava comigo falou, tô saindo, tá, tem um curso de fotografia. Eu falei, que legal. Tá bom, tô indo. Era tipo 2h, foi... Vocês podem olhar aí pra mim, meu livro? Tá, pode, tá bom. E o chefe, o francês, falou, pode ir, não tem... Tem crise. Tem crise, tipo assim, não era tipo, você tá louco? Que fotografia, quem tá tirando... Na tesouraria... Aqui a gente ia falar, quem tá tirando foto aqui, meu? Tem alguém tirando foto? Você tá tirando foto pra quê que você vai tirar foto? Tem alguém tirando foto do que, o que aqui? Você tá indo fazer o que lá, né? Então, eu lembro também que a gente, no floor, nessa época do internacional do ING, a gente chegava muito cedo também, e a gente já tinha LP ligada com Londres e Nova York o dia inteiro, que é uma coisa que raramente se tinha, era muito caro. Então você ligava o speaker aqui, Nova York, Londres, o cara espirrava lá, você já ouvia aqui, nos towers que tinha na mesa, né? Isso há quantos anos atrás? Isso aí foi em 99, quando eu cheguei lá. 99... Estamos não, falando... 2000. 23 anos. Então, 23 anos. Tá bom, mas se você pensar nisso há 23 anos atrás, essa tecnologia, você fala, cara... Às vezes acontecia de... gente... Eles entravam, gente, tá tendo um bafafá aqui, o mercado tá caindo. Vende aí. Vende o índice, eu compro dólar, alguma coisa. Dava 1 minuto, o mercado aqui reagia. A gente ganhava um pouquinho por estar conectado, ouvindo as coisas antes. O banco era muito internacional nesse ponto, sabe? E isso era muito legal. Eu gostava muito, assim, de ficar falando inglês o dia inteiro. Eu gosto até hoje. Sinto falta um pouco, a gente fica só aqui às vezes, né? Só Brasil, só Brasil vendo a turma aqui. E, inclusive eu recomendo para quem tá começando. Outro dia a gente teve lá aula com o pessoal na faculdade e eu falo de novo, cara, você tem que saber falar inglês, assim, muito. Se quer trabalhar no mercado financeiro, ler inglês, falar inglês, entender inglês. Eu lembro que quando eu era moleque, tinha aula na cultura inglesa, tinha pro teste. Acho que era o FCI, eu não lembro qual que era, o Oxford, mas você tinha que ouvir uma ligação de um orelhão, a pessoa falava como se estivesse num orelhão, cheio de barulho com sotaque. Eu falei, gente, mas pra que isso, cara? Não consigo entender, é difícil e tal. Aí anos depois, estava trabalhando, aquela gritaria, me ligava alguém do back-office lá de fora para falar alguma coisa, com um sotaque totalmente inesperado, regional e se vira para entender, meu. E é assim, aí te juro, eu lembrei do meu pai, lembrei da cultura inglesa e falei, caramba, cara. Olha por que aquele teste fazia sentido. Adorava. Acho que eu fui até o último nível. Imagino, depois eu não fui mais, mas era muito legal. A cultura inglesa, eles davam inglês pra valer mesmo, assim. Você tinha que ler, falar.
Muito legal a escola. E além do inglês, pô, uma pessoa que quer, hoje em dia, né, que, enfim, se você quiser até falar um pouco disso, na tua cabeça, quais foram as principais mudanças que o mercado teve da época que você começou para hoje? O que mudou para melhor? O que na tua opinião piorou? Se eventualmente teve alguma coisa que piorou? O que uma pessoa que quer ir, ou quer ser trader institucional de tesouraria, ou eventualmente quer ser trader de um fundo, quer ter uma gestora, ou quer ser banker... Tipo, eu sei que eu falei 3 perfis aqui bem diferentes. Mas assim, se a gente for falar, já que você foi de tesouraria, uma pessoa que quer ser de tesouraria, então. Pessoa que está entrando, está saindo da faculdade hoje, fez um INSPER, uma GV, ou qualquer outra faculdade topo de linha, ou eventualmente não, e quer entrar numa tesouraria aqui na Faria Lima. O que você falaria? Acho que a primeira coisa é torna-te quem tu és, né? Então, se a pessoa gosta de exatas, se a pessoa ela é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, fazendo análise, não se preocupa se está comunicando com... Ela tem que buscar um perfil mais de analista. Eu sou uma pessoa que nem eu era um pouco, eu gosto de comunicar, eu gosto do movimento, mas eu também gosto de exatas e tal. Aí você pode ir para trading, para ser um trading institucional, estudar muito, geralmente uma faculdade de engenharia, de exatas, matemática, economia também, é super valorizado, né? Estudar bastante, ter notas boas, pegar uma faculdade boa, ajuda muito. Agora, às vezes acontece o quê? O cara, ele é um cara de humanas, ele gosta de estar com pessoas, sai, bate papo, fala com qualquer um. Aí ele vê o amigo dele trader ganhando dinheiro, ele vai naquele negócio por causa do dinheiro. Aí depois ele vai se frustrar. Então você tem que meio que saber qual que é o seu perfil e tem lugar para todo mundo, cara, no mercado. Hoje tem, né? Tem, o mercado democratizou demais. Tem lugar para aquele cara que explica bem, conversa com as pessoas, é um cara mais humano, assim. Tem um lugar pro cara que é pesquisador, que fica quieto lá no lado dele. Desenvolve aqui um modelo para mim que faz isso com aquilo, tal, vai lá, faz, daqui a pouco você volta aqui. O cara fica quieto lá, faz o dele, volta. Então, e isso é uma coisa muito legal da tecnologia, de tudo que aconteceu, né? Eu acho que foi para um lado melhor, porque antes era meia dúzia de pessoas que tinham acesso ali ao mercado, o mercado era muito restrito. Hoje, cara, putz, esses dias eu tava lá no interior de São Paulo e meu amigo tem um agente autônomo lá, falou, esse cliente aqui é maluco, fica operando opção. Eu falei, onde que ele tá? Ele tá aqui em 3 Pontos, que é uma cidadezinha pequenininha ali perto de Amparo. Eu falei, cara, quando uma pessoa de 3 pontos... Não, quando que eu imaginar, eu ia pra lá desde criança e nunca imaginei que fosse ter alguém operando opção ali daquele lugar, cara. Opção. Que é um negócio que eu fazia aqui, que se eu falasse na época, a nega falava, o que esse cara tá falando? O que é isso? Fora da FEA, fora dos bancos, fora de outras faculdades que eram... Ninguém não se falava num negócio desse. Né? Então, democratizou muito, cara. E você tem muito conteúdo aí no YouTube. Eu mesmo tento gravar uns, às vezes. Eu gosto de fazer, mas às vezes não dá tempo. Mas eu vou procurar focar mais, tentar passar mais conhecimento aí, ver que... Já gravei uns conteúdos explicando, olha, saiu o resultado do banco, tá contraindo crédito, isso vai ser bom para a inflação, porque tá menos dinheiro circulando. O que aconteceu aí que você falou hoje? Inflação negativa. Inflação é meio que um lagging indicator, né? Não é um leading. Então, a gente olha os leading e depois procura antecipar o que vai acontecer com o lagging. O mercado de juros, ele opera muito depois que confirma, né? Então, depois que a inflação começou a ceder, fica meio na dúvida, aí passa um tempo, olha, cedeu mesmo, né? Aí a turma começa a dar o pré de lote. Exatamente. Aí vai bater o praiano. Essa história do praiano é muito boa. Mas então, acho que a moral da história que fica, então, é que hoje, né, a gente tem um marketplace grande. Sim. Que todo mundo tem o teu lugar, desde que você, o quanto antes você descobriu que você é bom, melhor, porque você já se posiciona mais cedo. E, enfim, se você... Eu tava até... É engraçado isso, eu tava vendo uma entrevista
do Samuel Pessoa. Ele tava falando, se eu não me engano, com o Rui Alves, da Quinéia. E aí, um dos problemas, né, o Samuel junto com o Marcos Lisboa, um dos problemas que ele pegou para ser o objeto de estudo da vida dele é porque o Brasil não andou, né? Porque o Brasil continuou, ele caiu na armadilha da renda média, né? Dos países que estão com renda média. Então, por que dos anos 80, produtividade da Coreia produtividade americana continuou sendo Esse é um tema super interessante. A fronteira, e a produtividade brasileira não andou, né? E tem N aspectos, mas ele falou um negócio muito interessante, que ele falou que, cara, meio que a produtividade, o valor agregado que o indivíduo gera para aquele trabalho é uma coisa muito mais assim inerente ao indivíduo em si do que ao ambiente que ele está inserido. É lógico que o jogo de regras que regem tudo, isso tem muito efeito. Aqui no Brasil, especialmente, o jeito que a nossa... Não é nem o tamanho da carga tributária, mas o jeito que ela é composta atrapalha demais. Mas teve um estudo, a memória agora ela me traiu, eu não vou lembrar direitinho se foi ele que escreveu ou se foi um grupo de pesquisadores que ele usou para fazer esse comentário. Mas ele falou assim, cara, a produtividade que o trabalhador agrega para o trabalho que ele está fazendo é uma coisa muito mais intrínseca dele, vis-à-vis o efeito peer-to-peer que ele está sujeito a sofrer. Então isso aí, trocando em miúdos, é o seguinte, é muito mais provável que você seja produtivo fazendo uma coisa que você curta. Se você é bom, provavelmente você vai curtir, provavelmente você vai fazer bem. Sim. Então você vai conseguir dar o melhor de você no lugar que você está. E, enfim, win-win situation, né? Acho que todo mundo ganha. Bom, eu acredito muito que o que diferenciou um pouco eles, principalmente os Estados Unidos, em relação a gente, né? Eles têm um senso de comunidade muito mais forte que o nosso. Então, apesar de ser tudo aquela coisa, eles foram mais liberais, empresas mais competitivas, porque foram criadas no soco e tal, o cara tem que competir com o outro. Mas eles sempre tiveram também um senso de comunidade, tipo, respeita aí a rua, joga lixo e tal. A gente não tem muito esse senso de comunidade, isso meio que reflete na... Aqui parece que tudo que cai numa tragédia dos comuns, né? Se deixar... tipo assim, não é meu mesmo, joga aí. O pessoal tem muito esse comportamento. E isso, no longo prazo, é muito depreciativo pro país. Eu espero que a gente consiga desentortar isso daí melhor. E a produtividade tem vários outros fatores, né? Mas é uma coisa muito pertinente mesmo. Inclusive essa coisa do S&P subir, alguns bancos revisaram que o AI ia gerar uma produtividade extra de 1 a 2 pontos no PIB durante X anos. Isso deveria dar um impacto de 15% no valuation da Bolsa, e a Bolsa deu essa catapultada para cima. Entre outros fatores, né? Entre outros fatores. Mas isso daí é um if ao cubo, né? Sim, é uma tese, né? É uma tese. É uma tese. Aí vamos ver se vai se provar ou não. Eles sempre se reinventam, né? São peritos nisso. Muito bem. Pra gente encerrar o programa, eu vou fazer uma pergunta pra você. Essa pergunta vai se tornar padrão, mas você vai ser o primeiro. Não vou te colocar em... não vou abrir spread que você ficar mais comprado do que você queria. Abre spread. Quem você gostaria que viesse aqui? Puta, boa pergunta, velho. Eu tenho que pensar assim, de bate-pronto, cara. Qualquer pessoa. Você pensa e fala assim, acho que essa pessoa tem história legal, pode agregar. Pode ser a turma que você citou hoje. Qualquer pessoa. O Rada, sei lá, qualquer um. O Rada pode ser um cara legal. O Rada é um cara legal. Mas vamos pensar a gente de fora. Eu gosto de conversar com o Mohamed da Rogan. Tem o pessoal da Mirante lá em Ribeirão. Pessoal da CL4. Um pessoal que são muito bons de análise de ações.
Aí são vários nomes, eu posso te passar depois. Mas assim, um de bate-pronto, pensar assim, é um pouco difícil, cara. E outros, tem alguns que eu gostaria de citar, mas eles estão em grandes instituições. Às vezes o cara vir e falar assim, e acaba tendo um problema. Uhum. Ele não pode vir aqui e sair contando um monte de história e tal. Porque às vezes ele fala pela instituição. E tem um que eu falaria aqui, mas ele tá numa grande instituição, você já sabe quem é, né? Então, eu não posso falar assim o nome de bate-pronto, mas tem essa turma dessas gestoras que a gente conversa, gosta muito, eu vou te passar. Quem sabe também, às vezes, eu vou falar com o Rada também, né? Tá fechado. É. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui hoje, ter batido esse papo. Espero que o pessoal aproveite bastante. Reitero pro pessoal dar bastante like, comentar. Compartilha também se você gostou. E muito obrigado pelo apoio, super obrigado pela tua disponibilidade. E as portas da casa estão abertas. Obrigado você, Thiago. Tamo lá. Quem quiser contatar a gente lá na Soli Capital, eu tô lá para responder dúvidas, para conversar. Esses dias foi lá um rapaz, um currículo muito bom, formado em matemática. A gente conversa muito com pessoas assim que estão começando, que querem ter oportunidade. Então, eu gosto, assim, estamos lá de portas abertas e eu te agradeço a oportunidade. Vamos ver se a gente faz mais vezes. Faremos. Pessoal, Um abraço. obrigado por tudo.